Olá, me chamo Bárbara Remani, somos estrangeira e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a representação de si para além das muralhas. Dando uma continuidade em relação ao que a gente falou no vídeo sobre o neoliberalismo, que eu vou botar aqui no card na descrição, a gente quer continuar uma reflexão intencional sobre esse nosso processo de entrada nas redes sociais como alguém que está produzindo um conteúdo que também, devido ao ato falho desse também vídeo do neoliberalismo, a gente começou a pensar um pouco sobre essa questão de também uma certa introdução ao campo das redes sociais da vida real, digamos assim, né? Os meios, os campos, os espaços que a gente passa a frequentar e as trocas que a gente passa a ter. Porque nesse momento a gente está pensando muito, e eu falo assim, um parênteses, né? Porque eu sou uma pessoa só, mas eu falo muito como nós, porque eu parto de uma perspectiva que é afrocentrada, que diz respeito a tomar a nossa experiência existencial compartilhada como pessoas africanas no mundo em nosso discurso também. Quando eu penso em explicar um pouco mais isso, eu trago junto a mim o texto do Nis Sodré, Pensar na Go, onde ele desenvolve bastante sobre essa questão de uma tecnologia ancestral que existe para a manutenção da nossa experiência plena em um contexto como o nosso, na sociedade ocidental, onde mecanismos das mais diversas espécies e tonalidades conseguem nos manter enclausurados em uma maneira aficionada de ser, uma maneira que não permite modulações, que não permite transformações, que não permite que a gente se mova nesse devir existencial, esse devir negro, esse devir pessoa. Eu trago nos meus vídeos e estou buscando trazer agora nesse primeiro momento, assim, né, como um todo, essa perspectiva através da maneira que eu abordo os assuntos e como eu consigo criar uma expressão de alguma forma em relação àquilo que me incomoda a ponto de eu querer fazer um vídeo ou que me estimula a tal ponto de eu querer fazer um vídeo e compartilhar essa pequena cápsula de conhecimentos, saberes e enfim, intenções, né, a partir disso. Então, nesse sentido, eu trago nesse vídeo de hoje a centralidade do meu corpo como uma mulher moçambicana brasileira. Esse corpo que é feminino, esse corpo que tem certos aspectos e certas características. E como isso também implica numa certa contemplação quando eu me vejo entrando nesse espaço onde eu estou me colocando para ser vista por outras pessoas, ser vista por esses mesmos meios, campos, talvez, sociais que eu faço parte ou que eu posso vir a fazer parte. Né? E também como é essa estrutura macro, essa estrutura social, ou seja, a nossa sociedade e a maneira que essa sociedade vai nos perceber ou nos receber, como isso influencia também nessa nossa entrada nesse meio das plataformas sociais, das redes sociais e dos espaços sociais. Então, nesse vídeo de hoje, assim, ou esse início de diálogo, é uma iniciativa de craftar um diálogo transformador em relação àquilo que muitas vezes estrutura a maneira que essas dinâmicas relacionais se dão, tanto em relação à maneira que a gente se relaciona entre si, mas também na relação que a gente se relaciona conosco nos espaços que a gente está e também a maneira que a gente se relaciona com esses espaços em si, sejam esses espaços instituições, organizações, grupos, empresas, enfim, qualquer que seja o nome. Né? Então, uma iniciativa aqui de algo que a gente sofre por não falar muitas vezes, porque se torna não apenas uma densidade, mas muitas vezes pode ter uma consequência concreta na maneira que nós nos inserimos nesses espaços, né, que essas dinâmicas relacionais ocorrem.
a questão de ser uma mulher negra, né, se a gente consegue colocar um nome que abarque o que representa quem eu sou de uma maneira mais completa, se a gente levar em conta essa questão de uma certa sobreposição de marcadores da diferença, né? O que aparece nesse momento inicial, né? Se a gente está pensando em termos holísticos também, a gente diria talvez a energia do nosso ascendente quando as pessoas nos conhecem versus o que nosso Sol é em relação com outros planetas, assim. Né? Tem sempre um marcador, uma nomeação social que vai nos abarcar da melhor forma para quem nos enxerga em um primeiro momento e também na maneira que nós seremos colocadas ou posicionadas socialmente nesses espaços que estaremos. Né? Então, nesse caso, para mim, as pessoas me veem como uma mulher negra. Então, chegar a essa conclusão me traz a um espaço de colocar em evidência, né, em questionamento, o que significa ser uma mulher negra na contemporaneidade. Assim como nós falamos sobre o neoliberalismo e essas influências diretas que tem com a nossa relação com a rede social, a questão da mulher negra na contemporaneidade também vai ter um papel estruturante, né? E eu provavelmente vou repetir essa expressão algumas vezes ao longo dos vídeos, né? Porque a gente está trazendo aqui aspectos que muitas vezes não permitem que um fluxo do devir possa acontecer naturalmente. São coisas que necessariamente vão atravessar a nossa percepção na maneira que a gente vai se enxergar nessas dinâmicas relacionais, nessas trocas. Então, no meu caso aqui, como uma pessoa que está produzindo um vídeo, talvez a maneira que o meu conteúdo chegue até você, a maneira que você me perceba quando estiver me ouvindo. Então, isso é algo que a gente vai estar desembolando, né, nesses vídeos, nos podcasts, nas lives ou nos espaços, para que a gente possa cada vez mais cultivar um espaço de troca, um espaço onde a gente possa entrar em contato, que seja mais puro, mais sagrado, sabe? Mais nesse sentido humano, que traga a questão da dignidade para além da maneira que a gente é vista em sociedade. Então, nesse sentido, eu trago aqui um material que eu tinha produzido, na verdade, na pandemia, principalmente naquele período onde estávamos tendo uma troca muito intensa com os Estados Unidos, mais especificamente os afro-americanos, né, por conta da morte do George Floyd, que foi um baque internacional para a nossa experiência existencial, principalmente no que diz respeito ao medo e à brevidade da vida, no que diz respeito à nossa vivência urbana e a nossa vida, né, nesse sentido, até quando a gente podia estar vivo ou não. Mas eu trago mais especificamente, realmente, conteúdos que vieram das mais diversas expressões existenciais da negritude pelo mundo, né? Não apenas nesse eixo Estados Unidos, Brasil, mas até do próprio continente, da Oceania, Ásia, enfim, do mundo inteiro. Conseguimos construir um espaço de troca sobre as nossas experiências e pegar mais detalhes, não apenas do que é singular de cada espaço, mas também daquilo que nos conectava como um povo, né? Um povo negro, um povo que é descendente de pessoas africanas escravizadas, espalhadas pelo universo aí dessa terra. Né? Então, nesse período ali de trocas, a gente conseguiu ter acesso a algumas informações que muitas vezes a gente não teve acesso a uma nomeação, uma nomenclatura aqui no Brasil, muito pela forma que o racismo se dá aqui, né? Que é um racismo que, por exemplo, Lélia Gonzalez vai denominar de racismo de denegação. Então, é um racismo que ele está entre linhas, ele busca sempre ser tamponado por algum outro tipo de elemento social que não o racismo em si. Então, isso nos complica um pouco na maneira de nomear as coisas aqui, mas esse período da pandemia, para além disso, também foi um período onde eu sinto que a gente teve um espaço mais aberto também de diálogo para aquilo que realmente criava um sofrimento emocional, um sofrimento mental, um sofrimento afetivo no que diz respeito também a essas dinâmicas relacionais, a essas trocas com outras pessoas,
com os espaços, com as nossas paixões. Né? Então, nesse sentido, a gente teve esse espaço para nós, como uma comunidade internacional, de descobrir maneiras de desenvolver coisas que fazem parte dessa construção da nossa vida. Né? Então, nesse sentido, eu trago o termo misogynoir, cunhado pela ativista e escritora afro-americana e queer Moya Bailey, que ela cunhou esse termo em 2010, mas começou a falar sobre ele assim por volta de 2008, né? E aí eu fiquei pensando também que é legal a gente trazer esse contexto sociopolítico do Barack Obama sendo o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, né? E o que isso representou, apesar, né? Aqui um parênteses para os estudiosos de políticas de plantão. É importante, sim, a gente denominar o Barack Obama como alguém essencial para o nosso movimento contemporâneo existencial como pessoas, porque ele representou a ascensão do negro de algo que era menos que algo, menos que uma coisa, que era passível de ser separado, linchado e morto, codificado por números e ficar por isso mesmo, para alguém que chegou no lugar de maior poder e prestígio no contexto do sistema capitalista em desenvolvimento neoliberal. Então, a gente precisa levar isso em conta, principalmente levando em conta que aqui nesse vídeo a gente está falando por uma representação de si para além das muralhas. Então, nesse sentido, Barack Obama realmente foi alguém importante para nós nessa construção identitária. Então, esse é o contexto que a Moya Bailey vai cunhar misogynoir, que é uma mistura da palavra misoginia, que significa ódio às mulheres, e noir, que é preto, negro em francês, né? Uma conotação do negro um pouco mais negativada, um pouco mais tornada um pejorativo mais do que uma adjetivação neutra. Ela utiliza esse termo para explicitar as formas específicas de discriminação experienciada por mulheres negras na cultura visual e digital. E a gente não está falando aqui da misoginia e do racismo num sentido de ficar com os aspectos de um sofrimento, daquilo que nos impede, mas pensar naquilo que é justamente um marcador de diferença tão importante que ele passa a ser uma ruptura possível para a nossa construção identitária revolucionária. Ou seja, né, aqui eu estou buscando trazer mais esse devir revolucionário para perto, porque traz esse movimento da gente estar pensando não apenas nessas reflexões, mas de como a gente coloca esses operadores intelectuais, esses operadores analíticos, né, a depender se a gente conversar com o Quijano, tá, que eu vou falar sobre isso em breve. A gente está pensando nisso em maneiras de ultrapassar tudo aquilo que é muralha ao nosso redor. Ou seja, tudo aquilo que é utilizado para nos calcificar em uma característica, em uma perspectiva, em uma percepção específica, né? Em uma ligação com algum aspecto histórico-social, né? A depender de onde isso veio. Então, a gente quer, então, trazer de volta esse aspecto próprio da vida, que é o movimento contínuo. Então, é por isso que a gente coloca, né, faz esses diálogos, inicia essas trocas, para que a gente possa ultrapassar esse espaço de uma vivência sempre no limite do projeto civilizatório ocidental eurocentrado. Né? Então, eu, como uma mulher africana, literalmente, convido as minhas irmãs, minhas primas, minhas amigas que são negronas, entendeu? E não se sentem perto desse termo africano, que possa se aproximar, entendeu? Porque, independentemente, a gente veio de lá. Então, se encontrar com esse espaço que, às vezes, nos traz de volta para casa é importante, e eu tô aqui para ser esse espaço seguro caso queiram trocar com uma africana que veio para cá tão jovem. Eu vim aqui com
vim para cá com 8 meses, entende? Então, eu carrego o meu espírito africano aqui também como uma resistência ontológica. Aqui a gente traz, né, a gente mencionou, mas a gente traz de novo e a gente vai continuar trazendo, porque é essencial. Até a própria Angela Davis nos relembrou isso alguns anos atrás. Lélia Gonzalez, que foi uma antropóloga e filósofa afro-brasileira, muito aqui do Rio de Janeiro, então é muito legal ver as aulas dela, aquele sotaque daquela época que ela produziu, assim. Só queria dizer, caso vocês queiram se aproximar dos autores que vocês estudam também, você buscar esses detalhes, assim, entrevistas, como é a voz, como eram os movimentos de pensamento dele ou dela, sabe? Então, tipo assim, é maravilhoso. Eu trago ela, então, para a gente pensar o papel central que a mulher negra tem para a sociedade brasileira, para além de papéis socioeconômicos, para certas características dessas expressões existenciais que compõem um imaginário coletivo brasileiro. Em certas categorias estereotípicas, né? Hoje a gente vai se atentar a esse aspecto, que enclausuram, como eu trouxe, né, que nos fecham em certas relações quase que inerentes de uma expressão existencial, ou seja, um corpo que aparece, como ela falou, visual ou digitalmente, entendeu? Né? Nesse sentido, podendo ser aqui as redes sociais, mas também ser esses espaços e campos sociais que a gente se esbarra. Então, o que esse corpo já te remete? Qual é a característica? Qual é o adjetivo que já é direcionado, né? Que muitas vezes enevoa a nossa percepção genuína, autêntica ou real, se a gente pensar com Lacan. Nesse sentido, esses estereótipos, eles acontecem num espaço de codificar as diferenças, ou seja, esses marcadores, né, como eu trouxe, de ser uma mulher africana, de ser uma mulher negra, de ser uma mulher magra, de ser uma mulher de cabelo curto, de ser uma mulher com unha grande, que isso aqui também é um marcador, tá, gente? Assim, não sei se um dia talvez eu traga a minha manicure aqui pra gente falar, porque o tipo de estigma que a mulher de unha grande carrega é um bagulho de outro universo, mas enfim. Então, nesse sentido, essas categorias estereotípicas, elas revelam essas codificações das diferenças com base em uma conotação racial, muitas vezes relacionada a um senso de julgamento de valor, baseado na articulação de elementos que compõem essas dinâmicas relacionais de dominação, ou seja, elementos que compõem esse projeto civilizatório ocidental eurocentrado. Né, como eu falei, a gente vai desenvolver esses assuntos mais para frente, assim, mas aqui a gente vai trazer essa coisa da centralidade eurocentrada, principalmente na maneira de nós percebermos, na maneira de nós conhecermos e na maneira de nós sentirmos. Aqui a gente tem um vídeo aqui no canal chamado Emoções como Energia em Movimento. Eu quero falar sobre a importância de respeitar e honrar esses movimentos que aparecem através disso, que a gente chama de emoções. Então, a gente está trazendo essa concepção de sentir para a maneira que a gente está pensando a influência da perspectiva eurocentrada de poder ser no mundo. It's that deep. Mas é justamente isso, assim, né? De pensar essa epidermização do modo de produção social do desejo, fundado sempre em uma relação de opressão. Então, nessa perspectiva eurocentrada, onde essa maneira de ser no mundo, que é alinhada com o modelo universal de ser humano, seria a única possibilidade de existência. Essa produção social do desejo é justamente aquilo que a gente está apontando aqui como um lugar que a gente precisa se atentar, tanto nesse espaço da estrutura social, ou seja, essa macroestrutura que a gente faz parte, a sociedade brasileira, né, se a gente for pensar assim, mas também nas nossas trocas, ou seja, nas nossas dinâmicas relacionais com a nossa própria comunidade. Então, a gente está falando de uma micropolítica, ou seja, de umas relações que estão mais por perto de nós. Uma perspectiva, então, que seja genuinamente nossa, que a gente pode utilizar para construir ou para sustentar, de fato, essa representação de si para além das muralhas.
É isso, assim, que a gente quer finalizar hoje. Pensando nesse lugar de uma troca que a gente está cultivando um pouco mais do sagrado, cultivando mais de uma troca que vem não daquilo que está posto, mas daquilo que a gente pode construir nessa ruptura do real, daquilo que não cessa de não se escrever, daquilo que só o devir pode nos dizer. Então aqui eu convido a gente a fazer essa relação para essa continuidade no nosso processo aqui de construir essa comunidade no nosso canal e relacionar então a mulher negra à imagem de Maat, né? Maat, que é essa deusa quemética, que também é um princípio quemético de existência, ou seja, é um princípio estruturante ontológico que diz respeito à justiça, à retidão, ao equilíbrio, à harmonia, né? Então, Maat é representada como uma mulher negra com uma pena de avestruz na cabeça e um anque na mão. Então, essa representação da vida sempre precisando estar sendo cultivada nesse lugar de manter um equilíbrio entre os desníveis. Pensando nesse aspecto da homeostase, que é comum ao corpo humano, né? A gente trazendo esse aspecto para poder pensar nessa dignidade humana, de pensar nesses detalhes também, que a gente também carrega, né? Então, essa homeostase que é natural do corpo, que precisa do desequilíbrio para estar equilibrada, poder estar se movimentando. Mas aqui, nesse sentido, a gente está trazendo, então, a balança de Maat, né? Sempre está pesando o nosso coração com a pena de avestruz, buscando sempre ter um equilíbrio, para que esse coração não esteja tão leve que a gente não está implicado na nossa vida, mas também não esteja tão pesado que a gente não está conseguindo se movimentar em relação ao nosso propósito, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente veio fazendo aí, né? Então, Anko Jasa Neve para todos nós e que a gente consiga trilhar esse caminho em harmonia.